Doutor Ângelo, obrigado pelas palavras, né? E queria dizer que tem um grupo bastante diverso aqui participando, né? Não temos só docentes, né? Temos servidores técnicos ativos da Unesp, nossos funcionários, valiosos, importantes da instituição. Temos estudantes participando também, né? E é uma satisfação ouvir e queria ponderar e até completar talvez alguma das questões que você levantou na fala, né? Dizendo que no caso da Unesp, né, se você pegar, né, vamos pensar a partir da sua fala, né? Interessante isso de centro de reflexão estratégica sobre a universidade, né? E você termina dizendo que isso não pode ser um programa de gestão, e eu concordo plenamente. Tem que ter um programa de universidade, não de uma... Isso concordo totalmente. E acho que precisamos levar a cabo isso, né? Essa reflexão, né? Se a universidade não tiver condições de pensar sobre si mesma, quem vai pensar, né? E aí a universidade tem essa característica de forma quadros, né, para a sociedade, né? Você ponderou sobre o modelo Humboldtiano, que nós questionamos também bastante, essa pesquisa sem a devida conexão com a consequência dessa pesquisa para a sociedade, né? Isso é um desafio para todos nós, né? Muito. E gostaria que você comentasse um pouco isso, né? Essa relação na nossa Constituição, a universidade há uma indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, como entender essa indissociabilidade, né, no quadro atual, né? Quer dizer, temos um compromisso social, né? Ao mesmo tempo, somos ligados ao Estado, eu comecei, inclusive, falando que as universidades estaduais paulistas, elas nascem como um projeto de Estado, né? Era um projeto de Estado, né? E não sei se ela se ela é ainda um projeto de Estado, ela tem que ser um projeto de Estado, mas, enfim, debater um pouco isso, né? E a importância que tem o Estado também dentro desse processo, né? E ocorreu, né, hoje você sabe, né, nessa nova Constituição aí, uma desqualificação do servidor público, isso foi muito ruim, né, toda essa campanha contra, e essa ideia de esvaziamento do Estado, né, acho que está em curso uma reversão dessa ideia, não sei se vai ocorrer, acho que a universidade tem esse papel de colocar que sem o Estado, e a universidade faz parte, né, a pública, né, a sociedade será pior, né, nós voltaremos, vamos regredir se isso ocorrer, né, essa retirada do Estado, esvaziamento do Estado, desmontar a República, né, falando de forma geral, né. Então, pensando na Unesp, teria que ter um projeto, Ângelo, que primasse por formação de qualidade, né, por pesquisas que tivessem impacto social e que tivesse também uma extensão articulada. E isso reconfigura tudo, né? As pesquisas, elas... claro, você tem pesquisa de base também, né? Pesquisas teóricas que não têm um impacto imediato, às vezes vai transformar um campo de conhecimento, mas não tem uma aplicabilidade, né? Claro que tem isso, né? A gente conhece, né? Então, eu queria problematizar isso, né? Pensando na universidade, na Unesp, né? Como que fica essa... Eu acho que, Ângela, a gente comunica muito mal o que fazemos, né? Isso é um ponto grave, né? Damos a contribuição, formamos profissionais, mas comunicamos muito mal, né? E não dá para você ter uma universidade que não tem esse projeto, que inclua também um projeto de comunicação, né? Bem, boa tarde, professora Ângela Andréa, da Boa Faculdade tarde, Federal André. de Assis, ex-diretora da faculdade, professora do Departamento de História aqui de Assis. Bem, primeiro agradecer a sua disponibilidade, fala, professor, né, para nos trazer alguns elementos, né, para entender um pouco a nossa Constituição, mas eu fiz algumas ligações a partir, né, do que foi falado, e logo no início, quando, né, o senhor estava fazendo esse resgate histórico, né, da universidade no Brasil, e falando desse modelo, né, de fundação da universidade no estado de São Paulo, o senhor falou que a universidade tem pouco contato com a sociedade, justamente pelas características em que,
né, ela foi constituída. E, historicamente, e a partir justamente da Constituição, nós vamos ter uma cobrança desse papel inverso, né? Essa responsabilidade social da universidade, a universidade tendo, né, essa indissociabilidade entre pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. E também o senhor falou da importância das ciências sociais e das ciências humanas, né, para rever ou trazer novos fôlegos para essa universidade, que eu entendo, e pelo que eu tive, né, sintetizei da sua fala, é que talvez esse seja um caminho para que a gente possa rever, repensar a nossa universidade, e principalmente nessa relação com o Estado, né, que ela estabelece como universidade pública. Eu acho que está claro para muitas pessoas desse grupo, né? Eu acho que a gente entende a universidade dessa forma, principalmente aqueles que participaram de uma gestão, né, de uma unidade, que vem, né, essa necessidade de vinculação, de reconhecimento até mesmo, né, imediato, né, que a universidade ser aceita na comunidade em que ela está inserida. E eu digo isso aqui pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis, que tem 62 anos, né? E a gente sempre vive um conflito entre a universidade e a aceitação social e o reconhecimento da sociedade como a universidade que contribua para o desenvolvimento regional. A gente sabe que a gente contribui, né, economicamente, principalmente, é isso que a gente sempre tem que argumentar, né, que a universidade traz um desenvolvimento econômico, mas eu acho que não é por aí que a universidade tem que se colocar. Eu acho que a universidade tem que se colocar como transformadora, não só economicamente, mas socialmente. E aí o papel dessa indissociabilidade. Então, fazendo essa síntese, a minha pergunta é para que a gente possa refletir sobre, né? Então, qual é o caminho da universidade para o século XXI, né? Para essa Unesp que a gente quer? Que reconheça esse papel das unidades, que tem suas características próprias. Muitas delas surgiram justamente nesse período histórico que o senhor levantou, que muitas foram criadas como institutos isolados nessa bandeira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, que tinha um papel determinado naquele momento, até como plano, né, de estruturação da educação superior, como projeto de governo naquele momento. Mas como a gente pode, então, rever, né, como a gente pode reformular essa Unesp, né, e principalmente o papel das ciências sociais e das ciências humanas, como o senhor ressaltou, que é importante para essa mudança. Obrigada, professor. Obrigado você. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns, professor Ângelo. Foi uma belíssima apresentação. Eu acho que nesse momento que a universidade está passando, esse momento que a humanidade está passando, né? Muitas coisas que você falou, elas permeiam a nossa situação, né? A situação que a gente está vivendo hoje. Mas tudo aquilo que foi criado lá no passado, né, levava muito em consideração a formação da universidade, todos esses conceitos aí. E a gente observa que ao longo do tempo, um elemento chave no processo, que é exatamente, isso não é só na Unesp, né? Eu trabalhei no Instituto Agronômico de Campinas, é o valor do técnico administrativo. Então, por exemplo, nós temos pessoas altamente competentes, né? Eu estava até discutindo isso hoje, né? Então, você tem dentro de alguns laboratórios pessoas que são fundamentais no desenvolvimento de pesquisa, quer dizer, a gente pode até entender de pesquisa, mas às vezes um técnico, ele tem um legado tão grande e ele não recebe o valor devido, né? Então, hoje a gente tem um problema sério de carreira de servidor, de remuneração, entre outros aspectos aí que realmente a gente vai ter que trabalhar, né? Então, é um componente que lá no passado não se pensou, se pensava só na cabeça do pesquisador, né? Na cabeça do professor, não daquela pessoa que está do lado dele no dia a dia ou quem organiza todas as coisas dentro da instituição. Então, eu acho que é um desafio grande da gente poder
trabalhar dentro dessa universidade, mas que todo mundo efetivamente tenha uma valorização adequada, né? Eu achei interessante, professor Ângelo, quando você comentou aí sobre esse sistema, né, quando criaram a plataforma Lattes, que ela é uma plataforma competitiva, né? E é interessante que dentro da nossa unidade aqui da Faculdade de Engenharia, hoje estou como diretor da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, nós temos o sistema de distribuição de custeio aqui, ele é meritocrático. Então, quem produz mais, quem gera mais paper, ele recebe mais. Isso gerou um conflito tão grave que aquela pessoa que é colega meu, trabalha na mesma área que eu trabalho, ele fica com receio de publicar comigo, porque isso vai impactar na distribuição da cota custeio do departamento dele, né? Então, nós temos, as pessoas têm medo de trabalhar juntas, porque isso vai gerar um benefício para o outro, mas ele é teu competidor naquela área. A gente observa isso também nos órgãos de fomento, no CNPq, na FAPESP. Você, às vezes, está sendo avaliado por um amigo seu, vamos dizer assim, que você conhece todo dia, né? E ele não está aprovando o teu projeto, ou o teu projeto tem mérito, mas isso não acontece por quê? Não, ele está trabalhando no mesmo sítio que eu estou trabalhando, gera competição. Isso a gente percebe, né? Então, a gente percebe, analisando a universidade da maneira como ela está, se não seria realmente a gente trabalhar fortemente para criar um novo modelo de universidade, né? Um modelo progressista, quer dizer, sem tirar o mérito de tudo que foi feito, como você falou, né? Tudo que foi feito realmente tem um mérito muito grande, mas a gente trabalhar com um novo conceito dentro daquilo que a gente se propõe a fazer nos próximos anos aí, né? Obrigado, professor, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Obrigado você. Primeiro, também gostaria de parabenizar o professor Ângelo pelas palavras e dizer que há muito tempo gostaria de escutar uma apresentação com esse tipo de viés, ou enfoque mais realista do que tem acontecido conosco e a nossa relação com a sociedade. Eu sou professor aqui em Ilha Solteira, coordenador do curso de zootecnia, já participei do CAD e do CEP, e tenho atuado de forma bastante ativa aqui na manutenção, na relação com os alunos e também com as atividades de extensão. E foi muito oportuno as perguntas anteriores, que eu vou tentar fazer uma mescla dessas dúvidas e também fazer uma terceira pergunta. Bom, vamos lá. A questão da extensão ou da ação da pesquisa e extensão, ao longo do tempo, ela foi sendo modificada, né, com o enfoque ou a nossa cultura de valorizar muito o pesquisador que publica nas grandes revistas, em qualificações A1 ou parecidas, tem sempre o privilégio, né, de acessar, como o professor Enes bem colocou de forma sutil, alguns outros recursos que os mais novos ou iniciantes hoje pensam que seja praticamente impossível esse tipo de acesso. E ao longo do tempo nós escutávamos também muito a premissa que a pesquisa deve levar para a população, a comunidade, as informações que são geradas aqui por meio da extensão. E nos esquecemos durante muito tempo e que o contato direto com a sociedade faz com que nós criemos novas questões para que a ciência possa se debruçar e trabalhar para a melhoria do bem comum. Fato que está acontecendo agora. Nós estávamos todos aí colocados num saco de inúteis e infelizmente, uma situação como essa tem despertado na população a nossa importância. Então, nesse sentido, pensando num novo modelo na universidade, eu queria perguntar o quanto, professor, você imagina que nós teríamos alguma liderança interna, desacoplada da gestão, mas de certa forma sugerindo para que ela orientasse o caminho desse nosso barco chamado Unesp ou Universidade Pública, né? Como seria possível esse tipo de mudança, ou como identificaríamos essas lideranças para essa nova
essa nova vida acadêmica, de pesquisa, de ensino e de extensão. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite para participar desse seminário. Eu primeiro queria cumprimentar também o professor Ângelo pela exposição, muito interessante, e eu queria fazer algumas colocações no sentido de tentar contribuir para que essa reflexão que o professor propôs possa ser aprofundada. A respeito das últimas coisas que foram colocadas aqui, quando se falou das políticas de CAPES, CNPq, do controle da pós-graduação e da pesquisa por esses órgãos, que na verdade é isso que está sendo feito, porque eles é que determinam quais pós-graduações sobrevivem, quais não sobrevivem, né? Eu me lembro que quando começou a discussão dentro da Unesp da instauração de uma comissão permanente de avaliação, nós, da Unesp, fizemos uma reunião com um colega que estava participando desse processo. E, em off, eles nos disse, e certamente isso é verdade, que se fossem parte da nossa pós-graduação Feynman, Einstein e o próprio César Lattes, eles seriam expulsos dos programas de pós-graduação, porque não tem produção, não é, que os nossos órgãos de controle reconheçam como sendo adequadas para permanecer num programa de pós-graduação. Agora, isso me parece um absurdo total, né? E todas as vezes que a gente questiona isso, a resposta dos colegas é sempre a seguinte: não, mas é o próprio colega que está fazendo, somos nós mesmos que estamos decidindo isso. Então, nós estamos decidindo errado, né? Então, uma das questões importantes que eu gostaria de colocar, e saber a opinião do professor, é que me parece que as universidades públicas brasileiras passaram por um processo de inserção subserviente a essa política. A Unesp tem estofo, tem condição científica e moral para se opor a isso, e isso não aconteceu. Quer dizer, a esmagadora maioria das universidades se curvou acriticamente a esse tipo de política. E, internamente, também temos um mecanismo de controle e punição, né, que é da Comissão Permanente de Avaliação, que tem feito mutando o papel de controle que o CNPq e CAPES têm feito sobre as nossas pós-graduações, a CPA tem feito sobre a natureza e a qualidade do trabalho docente. Mais uma coisa, eu só queria dizer que o mundo pós-pandemia, eu gostaria muito de poder ser bastante otimista de que ele vai mudar para melhor, né? Eu espero que isso aconteça, e eu tenho certeza que muitos de nós vão estar lutando para que isso aconteça, para que a universidade seja considerada num patamar que ela merece dentro da sociedade brasileira, né? E que a ciência e a tecnologia sejam valorizadas pelo Estado brasileiro, né? Mas, por enquanto, é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de tê-lo ouvido durante todo esse tempo, espero não estar sendo impertinente na minha pergunta. Bom, eu vou tentar sintetizar essas questões, não é simples, eu vou precariamente tentar organizá-las. Olha, eu acho que a gente tem que... Eu vou usar o mesmo espírito da minha exposição, sem tirar o mérito do que é feito, localizar os anacronismos. O primeiro anacronismo que me salta à vista, e que, aliás, ele é tão potente que eu próprio não coloquei na minha exposição, que ele é tão arraigado na gente, é uma concepção estamental que existe dentro da universidade. Como se a universidade tivesse uma categoria de cidadãos que fosse, por origem e formação, privilegiada em relação aos outros. Eu digo os professores mesmo, categoria a qual eu pertenço, né? É como se só os professores fizessem a universidade.
E a gente debate constantemente a democracia universitária e tal, mas o que se produz efetivamente não é democracia, né? Porque a gente não tem um debate como esse, por exemplo, onde há servidores, há alunos, há professores, há comunidade, né? Eu vivi isso na minha experiência. Até, às vezes, era constrangedor, porque as pessoas falam com os professores, os servidores, os alunos, como se nós tivéssemos algum parentesco com algum deus da antiguidade, né? E nós só somos outros servidores públicos que têm a especificidade de educar e fazer pesquisa, mas nós somos servidores públicos. Essa própria diferenciação está tão entranhada na nossa cultura que tem os professores e os servidores, mas todos nós somos servidores. E os alunos são aqueles que recebem os efeitos do nosso trabalho e interferem também nesse trabalho. É uma relação dialética. Eu acho que, primeiramente, essa concepção está muito arraigada. Se, com a perda da cátedra, a gente perdeu um centro orientador das pesquisas, que antes era muito forte, nós também deveríamos ter perdido essa ideia de prevalência de determinados agentes dessa comunidade, que é a universidade, sobre a vida de outros. Então, essa é alguma coisa que precisa estar em debate, né? Respeitadas as condições, etc. e tal, mas a gente precisa rever isso no nosso convívio. Não adianta fazer normas para isso. Isso é uma mentalidade. A outra questão que me chama a atenção é que, bom, a gente fala em extensão, né? Como é que a extensão se organiza? Ela se organiza por departamento, grupo de pesquisa. Ela é disciplinar. Esta é uma outra coisa muito complicada na universidade. Nós estamos hiperdisciplinarizados. Não bastasse, e aí há que se considerar que a pressão dos órgãos de fomento é muito grande nesse sentido. E, aliás, é contraditória, porque os documentos de área falam em interdisciplinaridade e as ações implicam cada vez mais numa ação disciplinar e restrita, né? A extensão só tem sentido de forte, de contato com a sociedade, se ela for interdisciplinar. E na extensão, cabe, é claro, a ciência, tem que ter a ciência, mas também tem que ter a cultura. Por que a poesia não poderá caminhar ao lado da assistência odontológica? É isso? Não fazem as duas partes da vida humana? Agora, efetivamente, nós temos que superar isso. Não é fácil repensar. Mas, olha, nós vamos viver numa sociedade... Eu não sei se ela será necessariamente diferente, viu, João? Ela será melhor, mas será outra. E se ela for melhor ou pior, depende do que a gente fizer já. Já. Essa sociedade não pode esperar o fim da crise para ser constituída, haja visto o esforço que nós estamos fazendo aqui hoje. É preciso colocar a marca. E se nós vamos colocar a marca e envolver a universidade como instituição, é preciso que esse envolvimento já se faça com os germes de uma universidade diferente. Que ela carregue o que nós temos de potencial já estabelecido, mas que também ela tenha o seu formato de futuro anunciado. E
Vejam, aí eu acho que tem uma outra questão, além da interdisciplinaridade, superar essa ideia de estamentos, né? A própria questão da avaliação. Né? A avaliação não é ruim, a avaliação é uma coisa que tem que existir para a gente ter parâmetros, etc. Ora, mas se a gente for disciplinar, se cada pesquisador atuar competitivamente, o que nós vamos ter é uma fragmentação pelas áreas do conhecimento e uma fragmentação no interior das próprias áreas do conhecimento. É preciso que se conceba diferentemente o papel da universidade e o papel dos cientistas dentro dela, assim como dos demais membros desse corpo. Aqueles que nós estamos formando, e os nossos colegas, que também são servidores, como nós, que contribuem de outra forma nesse processo. Essas membranas, que são muito espessas, que separam esses segmentos, elas têm que ser permeáveis, têm que ser rompidas. Claro que nós temos a divisão de responsabilidades, isso precisa ter. Né? Mas é claro também que isso não pode nos isolar. E aí entra um outro elemento que, ultimamente, há alguns anos, ele vem sendo execrado na sociedade e na própria universidade, que é a questão da política. Ou seja, como se organiza e como se exerce o poder. Para que se exerce o poder? Eu acho que, especialmente, esse último quesito, nós perdemos algum tempo. Nós naturalizamos uma estrutura sem fazer a necessária crítica. E não é a crítica à pessoa, ao dirigente, a este ou aquele. É a crítica como elemento permanente, que, aliás, é uma especialidade da área de humanas, né, da vida universitária. E a sua conexão com a vida social. O João falou dos veículos A, etc. e tal. Eu acho que tem que ser classificado mesmo. Mas uma coisa que me coloca é o seguinte: bom, o fato do veículo ser o mais qualificado garante que ele terá um impacto científico. Que o que for lá publicado será lido por mais pessoas, com valoração, etc. Agora, o que foi produzido terá impacto social? Terá impacto social por si só, ou este impacto precisa ser mediado pela interdisciplinaridade, que se materializa na extensão e que é sensível aos aspectos da sociedade, da política, da cultura, etc. Eu não tenho solução para essas coisas, mas uma sugestão, é uma especulação. Eu penso que seria o caso das universidades e da Unesp em específico passarem por um processo, vamos dizer assim, constituinte. O que é uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, do ponto de vista da vida política? Bom, ela sempre ocorre quando há uma mudança de tal ordem que os objetivos da sociedade e as regras pelas quais esses objetivos, valores e anseios se materializam, mudam. Ora, mas se há um certo acordo que a sociedade irá mudar, para onde ela irá mudar depende do que cada um de nós fará e do que faremos coletivamente. Isso é outra coisa. Mas se ela muda, nós vamos precisar ter outros valores. Não que a gente abandone os antigos, mas que eles sejam atualizados, orientando a ação da universidade, outras formas de estruturação do nosso trabalho, o que implica outras formas de avaliação dele mesmo, outras formas de relação
entre os agentes que produzem essa política pública, porque a universidade não faz outra coisa a não ser isto, e outra forma de relação da universidade com a sociedade. Agora, isso não se faz sem uma larguíssima reflexão e sem um processo de pactuação. Uma constituinte é isso. Quais são os objetivos em torno dos quais nós temos consenso? Quais são as normas pelas quais a vida social, a vida política será regida? Quais são os instrumentos de mediação das tensões? Porque as tensões existem, nós não somos anjos, nós somos só pessoas. E entre pessoas tem tensões. Agora, acho que a oportunidade de se pensar num problema desse, fica muito confortável como aposentado falar isso, né? Eu estou criando trabalho para vocês, né? Mas, apesar de aposentado, eu sou muitíssimo grato à universidade, à Unesp, à Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, aos meus colegas, inclusive aqueles que recém entraram, que eu mal os conheço, porque isso é uma vivência única. Eu trabalhei já em vários lugares, mas esta é uma vivência única. E esta é uma instituição com uma potencialidade que eu não conheço outra igual. Se alguém pode fazer isso, é a universidade. Se alguém tem condição, se existe uma universidade privilegiada para fazer isso, é a Unesp, porque ela é multicamp. Ela tem várias unidades. Ela tem a amostra mais real da sociedade paulista. Ela tem uma diversidade que as outras não têm. Isso é sempre colocado no registro da dificuldade, da gestão. Mas acho que a gente tem que explorar a riqueza dela. É o meu sonho, assim, meu devaneio, seria um conjunto de reuniões nas várias unidades e campos da universidade para decidir o futuro dela, para conversar primeiro sobre o futuro, para estabelecer consensos, para deixar que esses documentos, nós temos vários documentos, os planos plurianuais, os planos disso, os planos daquilo, eles são documentos, são papel, quando não papel, aliás, nem hoje, eles são textos virtuais, não só na sua forma, mas também na sua própria função, porque eles são virtuais, eles não estão na vida, ou estão muito pouco. Então, acho que é a oportunidade de fazermos isso. Até porque nós temos um recesso obrigatório, né? Isso nos faz pensar sobre o nosso futuro. Que, uma notícia, o futuro também existe para os aposentados. É isso. Primeiro, agradecer a apresentação do professor Ângelo, me senti plenamente contemplado com a fala, inclusive, em especial no que tange aos servidores técnicos, né? Como eu já me apresentei, eu sou analista no Recursos Humanos da Faculdade de Marília e sou membro do Conselho Universitário. E eu acompanho de perto essa situação, né, descrita pelo professor Ângelo, a respeito das diferenças entre os servidores técnicos e os servidores docentes. A gente não tem muito disso em Marília, por sorte, porque a faculdade, né, ela tem ciências sociais, filosofia e a parte de saúde, então a gente não tem muito isso, mas nós temos, eu vejo muito no Conselho Universitário, né, os colegas falando a respeito da dificuldade em outros campos. E no próprio Conselho Universitário a gente tem dificuldade, né, porque nós somos a minoria da minoria, então já começa por aí essa diferenciação.
né? E se você for pegar a história da universidade, a construção da universidade, não tem como se falar sem falar na participação dos servidores técnicos, né? São eles que efetivamente conhecem a parte burocrática da coisa, né? Hoje, para a gente estar funcionando a universidade em teletrabalho, existem centenas de servidores da parte de RH, da parte de informática, meu Bruno está aqui representando, muitos e muitos servidores ralando bastante para que tudo funcione. Às vezes tem gente que acha que nós temos os sistemas que fazem tudo, e não é assim, né? Tem muito servidor técnico ralando, quebrando a cabeça para que as coisas funcionem, para que os salários cheguem com os pagamentos corretos. Então, e aí você pega nos últimos anos, não teve nada de valorização. Eu no RH acompanho os servidores técnicos adoecendo, porque a gente, a cada dia que passa, nós temos menos servidores repostos, né? A unidade de Marília mesmo, a gente está abaixo de 50% já do ideal do nosso quadro. Enfim, era mais para expor isso, mais para a minha felicidade em ouvir as palavras do professor Ângelo, um alento aí de que a gente possa futuramente, às vezes, melhorar as coisas. Obrigado a todos. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o professor Ângelo pela exposição e dizer até que, por um viés de formação, eu sempre fico me perguntando como fazer determinadas coisas, né? E na fala do professor Ângelo, ele disse que, num determinado momento, a universidade ela cria aí um sistema de funcionamento que dá autonomia para que os docentes possam escolher que áreas de pesquisa. Por outro lado, a gente tem aí uma história da universidade que áreas de pesquisas que foram muito importantes em determinado momento, hoje ela deixa de existir. E isso, se a gente olhar cada uma das unidades, a gente vai encontrar, no passado isso aqui foi importante, teve um bom desenvolvimento esta área, o docente se aposentou, isso deixou de existir. A questão que fica me perguntando, e aí estou falando enquanto administrador, né, dizer, qual é o papel das pró-reitorias numa situação desta? Se a gente olhar a forma como as decisões são tomadas por cada uma das pró-reitorias, a gente vai olhar que elas estão tomando decisões sem sequer conhecer a realidade das unidades da Unesp. Há uma falta de informação absurda, e aí elas agem como se fossem interventores dos órgãos públicos dentro da universidade, em vez de fazer uma reflexão em cima de como é que eu aplico essa norma, esse procedimento que está sendo recomendado pelos órgãos de fomento, ou por qualquer órgão público aí, que direciona a nossa vida, de uma maneira que seja adequada a uma estratégia da universidade. E aí é interessante se colocar a questão, que universidade que a gente quer ser enquanto Unesp? Se isso não ficar claro, fica muito difícil a tomada de decisão e as decisões. Eu gostaria que o professor Ângelo conversasse um pouco sobre o papel das pró-reitorias no sentido de estar construindo essa identidade de universidade, tanto no que diz respeito ao ensino, à pesquisa e à extensão. Eu queria fazer alguns comentários. O seguinte: primeiro, que me parece que a universidade, pela sua própria natureza, uma das dimensões da sua existência é exatamente ser uma instituição pouco indigesta para o Estado, né? Na medida em que ela é um lugar, por excelência, da crítica e da reflexão, que não vai necessariamente na mesma direção das políticas que são implementadas num dado momento, né? Por outro lado, é preciso pensar que o Brasil ocupa um lugar no cenário mundial da divisão do trabalho e da produção de lucro do capital que certamente determina de maneira macropolítica, né, as relações entre o Estado e a universidade. E é por isso que ela é um elemento, uma instituição que traz em si
naturalmente, contradições, porque a universidade trabalha sempre no sentido de produzir conhecimento, pensamento crítico e ensino de qualidade, ou seja, fazer uma coisa que é feita no primeiro mundo, e nós não somos primeiro mundo, né? Vide, por exemplo, Mário Schoenberg, César Lattes, Aulos Pompeia, o Newton Bernardes e muitos outros físicos, matemáticos e pessoas de outras áreas de conhecimento que eu não conseguiria citar aqui, que teriam todas as condições de terem ganho o prêmio Nobel, mas não ganharam porque são cucarachas, porque são brasileiros, porque trabalhavam nas universidades aqui brasileiras, né? Então, você tem um lugar que esse país ocupa e um lugar que a universidade deve ocupar nesse país e a contradição e a tensão necessária entre o que é produzido na universidade e as diretrizes políticas em um determinado momento. Aliás, a propósito disso, eu queria também dizer que eu lamento muito que uma discussão dessa qualidade, dessa importância que a gente está fazendo agora, com esse grupo de pessoas que nós estamos fazendo, aconteça apenas num momento de sucessão da reitoria. Quer dizer, essa é uma reflexão que deve transcender, né, o processo de sucessão na reitoria. Isso não é coisa de um reitor ou de outro reitor, isso é uma questão de política institucional da universidade, que nós todos temos que participar, porque nós fazemos essa universidade, nós, docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes, que nós que fazemos essa universidade. Então, eu queria apenas colocar para o professor essa questão da natureza contraditória da universidade em relação ao Estado, né? Quer dizer, desta dimensão, né, da universidade em relação ao Estado. E aí eu explicaria um pouco do que o professor afirmou no começo, que às vezes parece que o Estado e a universidade estão, às vezes, numa situação de conflito, né? Mas penso que esse conflito faz parte da natureza da universidade, é necessário e é fundamental manter a universidade com esta energia, com essa capacidade. En realidad, más que una pregunta, es voy a intentar colocar alguna cosa para ayudarnos a pensar, pero aprovechar su presencia aquí. Vou começar pelo que falou o professor João, do momento. De fato, não é que, pelo menos eu tenha, e o Carbone, nós iniciamos esta discussão faz 2 ou 3 anos atrás, tentando fazer um núcleo para discutir qual seria o papel da universidade pública no 2040. Nós levamos esse projeto, inclusive com Murilo, com Assis, levamos a reitoría y morreu como morre todo na reitoría. Mas houve un intento de hacer eso. Inclusive tivemos una iniciativa con el Instituto de Altos Estudos de Unicamp y da USP para tocar ese proyecto. Mas también por falta de apoyo de nuestra reitoría no prosperó, porque precisábamos hacer unos cálculos bueno, en fin. Eu partiría de aquela imagen que colocou da universidade flutuando, eu tenho essa imagem também da universidade, a universidade flutuando entre o Estado e a sociedade, né? Pairando, eu distinguiria Estado, governo e a sociedade. E às vezes a extensão aparece como ferra, como un lavaculpa, digamos, de ese isolamento da universidade. Fazemos alguma coisinha com a sociedade apenas para lavar as culpas e a pesquisa não tem nada a ver com esse contato com a sociedade. Es decir, não partimos da sociedade para analisar a sociedade e dar respostas aos problemas da sociedade. Apenas vamos com nosso conhecimento a fazer alguns cursinhos, a fazer alguma coisa e com isso lavarnos as culpas. Mas às vezes pensamos essa universidade com modelos napoleónicos, onde obviamente não havia muita diferença entre o Estado e o governo, ou a Prússia, que estava em formação, em realidade eram feudos em formação. Mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, o governo aproveita os quadros de sua universidade. Os quadros da universidade vão e abastecem o governo. Aquí el gobierno, los cargos de asesoría parlamentaria son ocupados prebendariamente, es decir, por
afiliados políticos, não pela universidade, a gente forma quadros para assessorar as tomadas de decisão, não para decidir, mas para assessorar as tomadas de decisão do governo, mas o governo não aproveita essa mão de obra que faz. Por outro lado, o Estado, os quadros do Estado que são mais ou menos permanentes, vêm com uma herança imperial, tanto a diplomacia quanto a burocracia da força, es decir, Fuerzas Armadas, Polícia, tem sua estrutura de formação própria. E não apenas tem sua estrutura de formação própria, sino que elas interferem na CAPES e no CNPq. Bom, as Fuerzas Armadas fundaram o CNPq, provocaram a CAPES, y hoy están disputando verba con las universidades, no apenas con las universidades paulistas, con las universidades federales. Ellos están levando, ellos hacen parte de las decisiones da CAPES sobre o peso de cada posgraduación. Son las Fuerzas Armadas, que hoy forman el gobierno. Y yo me pregunto si una salida para eso, bueno, una es una constituyente que tem sua complexidade política e sociológica, es decir, cómo formar una constituyente entre funcionarios, alumnos y profesores para pensar a universidade do futuro, cómo conseguir los elementos para pensar esa universidade. Mas eu me pergunto si accesoriamente a esa constituyente o a una formación, digamos, para discutir a universidad que sea con todos los aspectos, o todos los elementos que hacen parte de la universidad, funcionarios, alumnos y profesores, no podría haber provisoriamente circunstancias que guíen esa universidad a una dirección de pensar a sociedades. Una cuestión, por ejemplo, para recuperar los valores antiguos, como usted estaba diciendo, o CAPES-Sprint fue una forma de, a través de las ODS, que no dejan de ser valores, y son valores de sustentabilidad social, etcétera, levar a universidades a decir, yo no puedo obligar a ninguém a pensar una determinada cosa, cada uno piensa lo que quiere y me parece bien que piense lo que quiere. Mas la universidad, en cuanto función orgánica de reflexión sociológica, de la condensación de esa reflexión, yo puedo más o menos tentar orientar en función de un proyecto, o mejor, de una lideranza intelectual. Uma liderança intelectual. Porque o que eu sinto na Unesp, e sinto assim, lamentavelmente, é a falta de um liderazgo intelectual, de uma orientação acadêmica para a universidade. Há um desânimo por parte dos professores, por parte dos funcionários, por parte de todo mundo, é decir, está se desintegrando nossa universidade por falta de liderazgo. Não é de mandar nem de nada, de liderar intelectualmente e academicamente nossa universidade. As ODS e esse projeto CAPES-Sprint, eu acho que foi uma questão não apenas que deu uma orientação à universidade, mas também que ajudou a cooperar entre os diferentes campi, entre os diferentes pesquisadores de diferentes áreas, com uma certa orientação. Eu acho, pessoalmente, eu acho que, em algum sentido, de alguma forma um pouco subserviente em sua relação e nacionalização, que poderia ser um pouco mais sursura. Apenas tinha alguns países que podiam ser trabalhados na associação, mas basicamente eram países do norte. Isso é inserção subordinada, me dá a impressão. Mas então o que eu queria ver se você poderia dar-nos uma ajuda em pensar esse tipo de como recuperar essa orientação, é decir, en todas esas reestructuraciones universitarias que históricamente pueden ser analizadas desde el punto de vista histórico, hubieron liderazgos intelectuales que conducieron eso, o políticos o académicos. Y lo que yo estoy sintiendo es que hay un descaso tanto de los poderes públicos cuanto del Estado, que está realmente no está ni ahí, cuanto de nosotros mismos, que estamos totalmente desconectados do destino da universidade. É como se estivéssemos aqui em um emprego qualquer e como se esse emprego não dependesse de nós, de nosso esforço, de nossa... enfim. Começar pelo
pelo tema do Hector, né? Bom, primeiro que a universidade, como não resolve a sua crise, e aí é geral, ela perde espaço. Né? E não só a universidade, a própria esfera dos operadores de política hoje está tendo que se defender contra a perda de espaço para um ator que é muito complexo na história brasileira, que são as Forças Armadas. Né? Essas Forças Armadas merecem, nesse momento, uma reflexão muito especial, que elas operam uma transformação no seu próprio perfil de atuação política, né? E se organizam como estamento com pretensões sérias a atingir o poder, seja tomando, seja legitimamente. Né? Agora, de todo modo, essa é uma outra reflexão que precisa ser feita. Eu tenho uma irritação especial quando eu ouço que as instituições funcionam muito bem no Brasil, etc. Não funcionam, não é possível que elas funcionem com um presidente disfuncional e não é possível que elas funcionem com uma reforma ministerial que foi muito mal feita e que só fez alçar os militares de máxima patente à condição de comandantes do governo. O que eu acho que a gente tem um prenúncio nesse sentido muito ruim. E que o campo democrático, especialmente a universidade, tem que se reorganizar sobre esta questão. E aí, Hector, eu concordo contigo. Olha, eu sou da geração entre os 65, que eu já passei, e os 75. Essa geração, não na universidade, mas na Unesp em particular, ela, sobretudo na área de ciências humanas, ela tem uma obra muito ruim, uma herança muito ruim. Né? Esse isolamento social que a gente vive, essa coisa insular, né? Nós parecemos uma jangada de pedra do Saramago, a gente flutua em algum lugar do mundo, né? Nos desgarramos da nossa Europa, né? E flutuamos em direção, sabe-se lá o quê. É um continente flutuando sem rumo. Tá? Isso se deve à maneira, não é os institutos, eu não acho que seja um problema da avaliação, é como nós recebemos e como nós modelamos a avaliação. Como nós recebemos e como nós modelamos os instrumentos que têm que ser colocados à nossa disposição, mas nós temos que ser fiscalizados, nós temos que prestar contas. Não são recursos a fundo perdido. Né? E aí, veja, como é que pode surgir lideranças? Eu vou te dar um testemunho, eu já vi na minha área específica, gente muito promissora, ou se encolher, ou simplesmente ir embora da Unesp. Porque no ambiente específico, lá em determinados momentos, para quem chega a uma situação pouco receptiva, as pessoas precisam tomar cuidado, porque há muitas suscetibilidades de gente estabelecida, a minha e a nossa geração, Hector, né, que são os veteranos, que recebem mal. E como é que vai emergir uma liderança? Nem entre os próprios estabelecidos ela consegue emergir, porque o clima é de competição permanente. Então, não há, se a gente não superar isso, eu não creio que isso surgirá a liderança. Porque a liderança, ela precisa, primeiro, ter uma liberdade, um campo onde ela possa se expressar, sem estar competindo necessariamente. Né? A liderança tem que se expressar no sentido de se tornar hegemônica, não dominante.
Senão você não constitui um líder, você constitui um chefe, é outra coisa, bem diferente. E nós não temos um ambiente onde se possa construir hegemonia, porque as regras que nós mesmos criamos, as escritas e as convencionadas, não permitem isso. Então, nessa medida, quando eu falo de constituinte, é uma coisa muito complexa, é óbvio, é uma ideia, né? Mas ela tem que dissolver, inclusive, isso. O pacto básico para fazer um debate desse tem que ser a perspectiva da gente criar um outro tipo de sociabilidade dentro da universidade, inclusive entre os vários segmentos, né? Que isso já foi colocado aqui. Agora, nessa medida, e já pegando a constituinte, essa ideia de constituinte, né, como algo que amarre essa reflexão, questão do Losada, né? Eu não sei, eu acho que quando a gente pensa em constituinte, a gente pensa em rever tudo. Tudo fica em suspenso, inclusive não só as ideias e as convicções, os valores que vão, a hierarquia entre os valores, mas também as estruturas. Eu não acho que a gente consiga imaginar uma nova universidade com a estrutura vigente. Claro que nós não vamos derrogar tudo isso, porque seria uma loucura, mas eu não imagino que ela seja exatamente como é hoje, que as pró-reitorias tenham a influência que tem hoje, né? E outra, ainda que permaneçam as pós-reitorias, mas se a gente conduz isso num ambiente de debate, mas debate de verdade, não é o debate para um grupo ganhar, etc., porque isso não produz grande coisa. A própria ação de todas as instâncias da universidade tem que ser mais carregada de consenso, tem que ser menos coercitiva, né? Um projeto, um programa de gestão, ele não se legitima exclusivamente na eleição. Ele tem que ser aceito. E, sendo aceito, ele tem que ganhar progressivamente consenso, ainda que ele tenha que ser mudado, né? E, nesse sentido, eu acho que o papel da crítica é fundamental. E a gente ter a generosidade de aceitar a crítica como elemento de revisão das próprias ações. Eu participo de um conselho de uma outra identidade, da Escola de Sociologia e Política. As melhores coisas que eu ouço são críticas. Porque elas te reorientam, elas te dão a medida do acerto da sua ação, né? E, nesse sentido, eu vou aqui pedir licença, né, para discordar um pouco da formulação do João. Eu não acho que a universidade seja indigesta para o Estado. Eu acho que a universidade tem um papel crítico do governo. É temporal. Nós somos o Estado. Nós somos servidores públicos. Nós somos parte do Estado. E uma parte que tem a possibilidade de poder fazer uma crítica com um certo distanciamento, que é importante. Uma crítica que se projete para além da circunstância da conjuntura. E, nessa medida, para o Estado, ela não é indigesta, ela é fundamental. É um organismo do Estado que tem esta função. Isso pode incomodar aquele governo. E a tensão é natural. Tá? Mas aqui, quando eu comecei a exposição, eu fiz a crítica a um ethos que existe, sobretudo na USP, que é a aversão ao Estado.
Eu não compartilho dessa versão, muito pelo contrário. O Estado é necessário. Necessário. E hoje, mais do que nunca, essas políticas que nos trouxeram aonde chegamos, e não gostamos de onde chegamos, essas políticas que não fazem, por exemplo, chegar ao recurso que já está aprovado e provisionado a quem necessita no meio do momento agora da crise, essas foram políticas anti-Estado. Então, nós estamos aqui num momento de revisão disso, e aí eu acho que é fundamental diferenciar Estado e governo. Inclusive o que é política de Estado. Por isso que a universidade tem que ter um programa, que não é um projeto de gestão, é uma política de Estado para a universidade. Uma constituinte faz isso. Ela cria valores, objetivos permanentes. As ações, elas têm que ser condicionadas às circunstâncias. Mas os valores e os objetivos que esses valores apontam são permanentes. E é isso que está em questão. É em torno disso que nós temos que formar consenso hoje. E só uma curiosidade, João, o Chamber, que eu tive o prazer de conviver com ele na política. Dizem que o diabo sabe mais porque ele é velho do que porque ele é diabo. Mas o Chamber não ganhou o Nobel, mas tem um outro brasileiro que foi indicado 3 vezes para o Prêmio Nobel e não os venceu. É o José de Castro. Sabe? Que, aliás, essa coisa aqui é paulistocêntrica, José de Castro, porque é pernambucano e é o criador da FAO. É o criador da FAO nas Nações Unidas. Nome de referência mundial no combate à fome, que é o maior flagelo deste mundo. Foi indicado 3 vezes e não ganhou. E morreu exilado em Paris. Mas era um homem de Estado. Era um homem que criava instituições. Bom, eu não sei. A questão do Losada, voltando a ela, né? Não são as instâncias que vão resolver a questão de qual seja a nossa identidade, como é que nós vamos construí-la, etc. Isso tem que ser uma força viva da universidade, que obviamente é um processo que tem que ser provisório, né? Não se pode ter uma força viva não instituída funcionando indefinitivamente, né? Mas um processo de debate que tome a universidade de cima a baixo. Tá? E aí, as instâncias, o que elas têm que fazer? Elas têm que prover esse processo. Elas não vão conseguir controlar, nem devem. Né? E se não for assim, nós não vamos enfrentar a sociedade que vem por aí, que é diferente, nós não sabemos como ela é, será diferente e depende, inclusive, desta nossa ação, inclusive esse processo constituinte, etc. e tal, para se conformar de uma maneira mais generosa, mais democrática, porque não é possível ser o contrário disso. Sim, agradeço muito, acho que foi muito produtiva, a conversa se desdobra em provocações também, né? Eu acho que essa vamos tentar levar a sério. O Hector tem razão, nós levamos um projeto lá, né? Uns 2 anos e meio atrás, não sei, por aí, né? A Andrea estava junto também, e não foi em frente, né? É engraçado porque essa diferença entre governo e Estado, ela é real, mas ao mesmo tempo, se você não tem um governo ou uma gestão que se preocupe com determinadas questões, você tem que tentar formular por outros caminhos, né? Porque o caminho institucional vai vetando, né? Então, essa questão de formar esse centro de reflexão estratégica sobre a universidade, né?
Acho que isso é uma ideia extraordinária, né, da sua fala, né? Eu penso isso, já escrevi sobre isso num texto que fiz com publicações de extensão aqui, inclusive usando o Heidegger, né? O Heidegger, numa conferência sobre a universidade, ele vai dizer isso, né? Que a universidade, ela tem que pensar a si mesma, né? Se ela não fizer isso, não tem quem faça. Cabe a ela fazer isso, né? Então, agradeço muito aí, professor Ângelo, pelas provocações. Acho que não responde todas as questões, e nem era esse o objetivo, né? Mas colocam essas questões sobre a necessidade de pensarmos a universidade, um projeto de universidade, não um projeto de gestão, João, eu acho que você tem toda a razão, né? Projeto de gestão vai ser ruim, né? Porque entra outra gestão, destrói tudo que foi construído, ou não consegue fazer nada, porque se não houver essa grande pactuação, né? Também gostei dessa parte, eu tenho usado muito essa tese de que a Unesp se encontra em dificuldades tão grandes, que se não houver uma gestão democrática, que dialogue, né, que faça, que não seja estatuinte, mas, enfim, que faça um processo de pactuação, né, de chamar todas as instâncias, né, Coparticipativa. Coparticipativa, né, o professor Hector usa muito o termo cogestão, né, acho que é um orçamento participativo, transparente, também o N chama atenção para uma CPA que não seja punitiva, mas que oriente, que organize, tem que ter avaliação, mas não precisa ser lá o professor ser humilhado com risco de cair para RTC, RTP, porque no entendimento da CPA não publicou, fez o quê? Então não tem um papel de agregar, de organizar e de motivar as pessoas a trabalhar. Enfim, são muitas as questões sobre as pró-reitorias, né, que colocaram também, não dá para resolver assim de pronto, mas de fato, né, a gente conversava recentemente com um ex-reitor, né, e ele dizia o seguinte, se a reitoria não atrapalhar, já ajuda muito, né. Então, esse processo todo aí de redepartamentalização, esse rolo todo, o João tem acompanhado aí todo o embate, né, com o PDI mal formulado, etc, etc. Então, nós perdemos a oportunidade de fazer discussões sobre a universidade e qualificar o debate, né, ensino, pesquisa, extensão, inclusão, dentre outros temas, né. E acho que sempre é um momento, mesmo que seja pela oportunidade que essa pandemia dá de nós nos reunirmos, talvez estamos parados, né, em alguns momentos, não sempre, eu estou em reunião o dia inteiro aqui, então estamos parados e podemos fazer algumas reflexões, escrever algumas coisas que são interessantes. Então, agradeço muito a todos que participaram aí, peço desculpas se alguém não foi nomeado aí, tentei fazer com que todos se apresentassem, né, agradecer a presença aqui dos nossos funcionários, servidores técnicos administrativos, servidores docentes e estudantes também, né, dizer que essa universidade, ela tem uma boa perspectiva futura se a gente construir junto essa perspectiva futura, né. Eu também não acredito num salvador da pátria que venha como liderança e resolva todos os problemas da Unesp. Se não houver uma grande coalizão de forças, isso não vai acontecer. Tá? Ângelo, brigadão, viu? E aí ficam as provocações que você fez aqui, né? E os temas colocados, mas gostei muito, sobretudo, desse mapa, né? Da história da universidade, a provocação dessa discussão sobre o centro estratégico de reflexão sobre a universidade, sobre a busca de coalizões de força, né? Eu acho que temos que juntar todo mundo, né? Às vezes eu já ouvi discursos muito pesados contra sindicato, se nós não nos unirmos, né? E guardadas as diferenças, respeitando as diferenças, eu acho que a democracia é isso, né, Ângelo? Democracia, se todo mundo concordasse com todo mundo, seria democracia, né? A democracia é exatamente esse momento em que as pessoas, né, se pronunciam diferente e na diferença, contraditório, você busca caminhos interessantes, né? Então, parabéns a todos aí que participaram. Obrigado aí, professor Enzo, professor Hector, professor Ângelo, o João que participou aí, Ferraldo, fiz todos os professores envolvidos aí. Parabéns aí, Carbone, né? Mais uma vez aí, meus parabéns ao professor Ângelo e parabéns a todos que participaram desse evento. Eu acho que é dessa forma que a gente vai mostrando fazendo uma relação, né? Traçando uma relação aí com tudo aquilo que aconteceu no nosso passado e a situação atual e aquilo que a gente pode fazer lá na frente. Eu acho que, com certeza, tudo isso aí faz com que a gente possa ter uma ideia bem mais clara de procedimento, de ações. Então, parabéns aí pelo evento, tá? Fica registrado.
Eu também queria agradecer muito e fazer encape no que estava falando o João, é dizer, que este debate não pode ser, bueno, este é um momento crítico, mas esse debate tem que ser permanente, o debate da universidade, pela própria universidade, deve ser permanente, e a força deve ser conseguida justamente pela legitimidade e a participação de todos aqui. Muito obrigado. Eu queria também agradecer a possibilidade de ter participado desse seminário e agradecer a todos os colegas que participaram, servidores, estudantes e servidores docentes também, e dizer que é muito importante que a gente possa, de alguma maneira, conseguir preservar um espaço em que essas discussões possam acontecer, exatamente para que a gente possa construir o consenso. Porque a tarefa de reconstruir a nossa universidade, que foi destruída, semi-destruída durante essa última gestão, é uma responsabilidade de todos nós, e não apenas de alguém que vai ocupar o cargo de reitor na próxima gestão. É uma tarefa de toda a universidade. Então, eu gostaria que a gente pudesse preservar esse espaço. Muito obrigado.